Os teus servos, jovens, adolescentes, tiveram aqui, Senhor, a oportunidade de expressar o seu grande amor e a sua bondade, louvando ao Senhor, lendo a sua palavra. Deus, nós queremos te agradecer por tudo isso, e nesse momento também nós oramos para recebermos a palavra do Senhor, através da vida do irmão Cristiano, o qual nós oramos para que o Senhor fale conosco através da vida do teu servo, Pai. Continue abençoando esse trabalho desta noite, porque a palavra do Senhor, Pai, é poderosa para discernir os pensamentos e intentos do coração e é apta para tudo, Senhor. Portanto, em nome de Jesus, fala conosco, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Podemos assentar, irmãos? Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 20 a seguir. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5 e versículo de número 20. Nos diz assim a palavra do Senhor: Então Geazi, ou Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da tua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo, e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E, chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares pratas e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido da igreja, muito conhecido de nós, que apreciamos de ler a palavra de Deus, aonde, meus irmãos, desde o capítulo de número 5,
vai estar aqui registrado, narrando para o nosso conhecimento, a cura da lepra de Naamã. Nós vimos, meus irmãos, e temos aqui neste texto várias mensagens, inclusive temos o irmão Fábio que prega uma mensagem neste texto aqui sobre esta menina que foi levada. O irmão Denilson também já vi pregar neste texto, e prega, né, de uma forma que faz a gente ir viajando enquanto eles estão pregando, e de uma maneira muito excelente. Outros irmãos também que talvez eu venha a ter esquecido, mas sempre que olho para esse texto eu lembro de uma pregação do irmão Fábio e de outra também do irmão Denilson. Vejamos, irmãos, este texto, como já disse, tão conhecido nosso, mas um texto que fala tão profundamente ao nosso coração. E hoje, um culto ao nosso Deus oportuno, com a participação dos nossos jovens e adolescentes, nós estaremos aqui falando nesses minutos que nos têm dado a oportunidade, sobre este jovem Geazi, o Geazi. Tem hora que eu quero falar de um jeito, sai de outro, mas não importa, de qualquer forma está valendo. Geazi, os irmãos bem entenderam sobre este jovem. Estaremos aqui então falando e examinando sobre um jovem promissor, um jovem que tinha tudo para ser poderoso em obras, um jovem que tinha tudo para seguir os passos de Eliseu de uma forma especialíssima, assim como Eliseu seguiu os passos de Elias. Um jovem, irmãos, que aí eu conjecturo, aí eu estou apresentando, né, uma narrativa minha, algo que eu penso. A Bíblia não está dizendo que Geazi seria sucessor de Eliseu, assim como Eliseu foi de Elias. Porém, irmãos, dá-se, para o meu entendimento, pensar que este jovem, um jovem que estava seguindo os passos do profeta, um jovem que estava dedicando a sua vida a Deus, pois o profeta assim estava fazendo, e ele dedicando a ajudar este profeta, ele também estava dedicando a sua vida a Deus. Um jovem que estava sendo ensinado, aprendendo juntamente com Eliseu, que teve porção dobrada. Um profeta que recebeu porção dobrada por pedir justamente a Elias, e Elias então falar com ele: olha, grande coisa você está me pedindo, portanto, se você vir tudo que acontecer aqui, né, se for permissão de Deus, que assim seja feito. E Eliseu alcançou porção dobrada, e nós temos, né, os relatos da porção dobrada até mesmo na quantia de milagres relatado e descrito na Bíblia Sagrada. Nós tínhamos, faltando um milagre para Eliseu ter o dobro de milagres que Elias operou, pelo menos registrado. E este milagre acontece até mesmo depois da morte de Eliseu, quando jogam um homem sobre os ossos, né, da sepultura, joga esse homem morto sobre os ossos de Eliseu. Este homem agora ressuscita, pula vivo, e sai correndo, volta para casa. Se intera então o dobro, realmente, de milagres registrados nas Sagradas Escrituras, sobre o que Eliseu operou. A porção realmente foi dobrada, irmãos. A Bíblia não nega a si mesmo a porção dobrada que Eliseu recebeu de Elias. Mas aqui estamos para falar de Geazi, ou de Geazi. Este jovem que eu estou aqui trazendo para os irmãos, que tinha tudo para ser um jovem promissor, um jovem que estaria fazendo também sucessão, por que não, aos milagres, aos prodígios e às maravilhas que Deus operava naquela época através dos profetas. Porém, meus irmãos, nós voltamos no texto e vamos falar aqui rapidamente de Naamã, para que os irmãos recobrem, né, ao seu entendimento. Nós sabemos que Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria, porém era um homem leproso. Os estilos deles eram diferentes. Em Israel, no meio do povo de Israel, se alguém estivesse leproso, ele era afastado e tirado do meio do arraial instantaneamente. Porém, aqui com os sírios, o costume era diferente. Este homem, mesmo leproso,
mesmo sofrendo, mesmo como é que eu em outra pregação já mencionei alguns problemas que a lepra causava para os irmãos, né? Mesmo sendo assim, ele ainda era chefe do exército do rei da Síria. Naamã não era qualquer um soldado, irmãos, ele era chefe de um exército que porventura e por época estavam oprimindo também a Israel. Porque a palavra nos mostra que eles levaram uma jovem cativa, no versículo 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Nós podemos perceber que não era um momento triunfante de Israel aqui também, quando este Naamã vai ter com o rei, e ele agora apresenta, o rei aqui de Israel, e ele apresenta uma carta, irmão Rodrigo, apresenta a ele uma carta do seu rei da Síria, que o rei está dizendo e falando para ele, você resolve aí, cura Naamã, traga que ele volte curado. Então nós vamos ver, né, o próprio rei aqui de Israel rasgando as suas vestes, ficando amedrontado, porque ele menciona, olha, esse homem está procurando ocasião, sou eu Deus? Como eu vou curar este homem? Este homem está procurando, este rei está procurando ocasião para levantar guerra comigo de novo. E ele rasga suas vestes, fica contrariado, a ponto de agora Eliseu ter que mandar o recado. Oi, peraí, fiquei sabendo que o rei rasgou as suas vestes. Aqui, manda ele vir ter comigo. Manda ele vir ter comigo e vão saber que há Deus em Israel. Manda ele vir ter comigo. Então não eram momentos, não eram dias promissores para Israel. A Síria aqui estava oprimindo de uma certa forma Israel. E então, esta menina vai ser levada cativa e escrava lá juntamente para a casa de Naamã. E essa menina vai dizer, olha, vamos para o versículo de número 3. Disse esta a sua senhora, já lá escrava na casa de sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Esta menina, esta jovem, ela agora vai contar dos milagres que acontecem no meio do povo de Deus. Igreja, você tem contado os milagres que você tem vivido e tem vivenciado, ou visto alguém viver no meio da casa de Deus? Esta menina aqui não pensou duas vezes, ela testemunhou, quem dera que o meu senhor Naamã pudesse estar lá em Samaria, pudesse conhecer Eliseu, homem de Deus, ele sairia curado. E agora, irmãos, nós vamos ver o texto que Naamã vai notificar ao rei, ao seu senhor, dizendo que aquela menina falou, dizendo que aquela menina contou na sua casa. E então, no versículo 5, então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata. Aqui começa, irmãos, a questão do dinheiro. Tomou 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel. Ou seja, Naamã sai com sua comitiva, não sei a quantia de sua comitiva, mas ele sai leproso da Síria. Ele vai ir até agora ao rei de Israel. E ele vai apresentar esta carta, ele vai levar dinheiro, ele vai levar tesouro, ele vai levar roupas, mudas de roupas que eram tinha valor muito alto comercialmente falando. Ele vai justamente para poder entregar depois de receber a sua cura, de receber o seu milagre. E assim, meus irmãos, depois do acontecido, ele vai ter com Eliseu. Chegando com Eliseu, Eliseu não sai nem mesmo para falar com ele. Eliseu não está preocupado com o tamanho da grandeza do chefe do exército da Síria. Eliseu não está querendo saber se ele é grande, se ele é graúdo, se está leproso, veio por causa da lepra, indiferente do que é. Você não vai voltar leproso, não. Estou nem aí o que você é, não. Estou nem aí para o seu dinheiro, não estou nem aí para o que você tem carregado dentro da sua carroça. Eu estou sim dentro da posição que Deus me colocou para estar.
E manda o recado para ele, irmão Rodrigo. Manda o recado agora. Entregar-se o recado para Naamã. Fala, olha, é o seguinte, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes lá, você vai sair curado. E pronto, é o recado. E ele se indigna, Naamã fica indignado. Ele fica indignado porque, falou, eu pensei que ele ia sair, esse Eliseu ia sair, ia vir conversar comigo, né, colocar a mão nas minhas feridas, fazer uma oração. Se fosse um católico, ele ia falar, fazer uma benzição, né? Se fosse, sei lá o que é a sua crença lá na Síria, eu achei que ele ia fazer isso, mas não, está mandando eu ir lavar, mergulhar nesse rio surdo, essa água barrenta. É mais ou menos se nós olharmos para o nosso rio quando chove aqui, irmãos. Eu, cheio dessas feridas, cheio dessas chagas, eu entrar nessa água podre, essa água barrenta aí, será que nós não temos 2 rios muito melhor da onde nós viemos, não? De água limpa, de água cristalina, talvez? Para eu agora entrar neste barro, né? Naamã, então, ele fica indignado. Porém, ele é convencido pelos seus soldados que ali acompanham ele, pelos seus servos. Oh, meu Senhor, se te pedisse uma coisa mais difícil ainda, irmão Rodrigo, você não faria, não? Agora, mergulhar no rio, tá certo que a água não tá bonita, mas tenta, ué. E realmente vocês estão certos. E agora diz a palavra do Senhor, diz o texto sagrado, que Naamã vai mergulhar as 7 vezes. E depois, meus irmãos, de mergulhar as suas 7 vezes, a lepra de Naamã é curada. Este homem sai limpo, purificado, talvez, irmãos, sujo da água vermelha e barrenta, mas não existe nenhuma ferida nele mais. Aonde tinha se perdido as suas cartilagens, os pedaços de carnes que estavam podres, ele agora sai do 7º mergulho totalmente restaurado, totalmente curado, totalmente limpo e alcançando o milagre do Deus de Israel. E este homem vai ficar muito feliz. Ele vai ficar tão feliz que ele se rende ao Deus de Israel. E ele vai agora proferir, ele vai dizer, olha, eu considero e eu tenho convicção agora que não existe outro Deus além do seu. Não existe outro Deus além do Deus de Israel. E eu ainda lhe peço ainda desculpa, perdão, porque eu vou voltar para a Síria e pode ser que lá eu vou ter que dobrar diante dos deuses de lá de novo. O texto, irmãos, é grande, mas se você seguir ele, você vai perceber isso. Então eu quero te dizer, ó profeta, eu quero falar para você, eu me converto ao seu Deus, eu creio, eu vivo o milagre, eu estou vendo o poder do seu Deus, eu estou renunciando os outros deuses, mas pode até ser que eu tenha que me prostrar diante dele. Mas olha, eu estou declarando para vocês que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E então Eliseu despede, né, vai despedir falando sobre isso. Fala, não, vai em paz. Mas antes disso, a alegria, a felicidade de estar curado, ela é tão grande que ele agora quer presentear a Eliseu. Ele quer entregar todo esse tesouro que ele trouxe. Ele quer entregar os talentos. Ele quer entregar agora as mudas de vestes. Ele quer entregar para ele, justamente como uma forma de agradecimento. Talvez em forma de querer pensar, não sei, não posso julgar o coração dele. Talvez de uma forma de pensar, falei, para mim não ficar devendo satisfação para aqueles que talvez lá na frente nós estaremos guerreando novamente, irmão Rodrigo, contra. E eu aqui de pé guerreando contra eles e devendo uma satisfação de vida. Não, está aqui os talentos, está aqui o dinheiro, eu posso pagar. Porém, irmãos, Eliseu poderia ter ficado riquíssimo. Isso aqui, irmãos, não é um pouco dinheiro. Ele traz 10. Depois, Geazi vai pegar 2, ganha 2. Pede 1 e ganha 2. Nós vamos chegar lá. E mesmo assim, ele tem que arrumar e ajudar servos para levar para ele. Era muito dinheiro. Era muita prata. Era muita moeda, irmãos. Não se carregava sozinho. Geazi não conseguiria, irmão Rodrigo, levar sozinho esse dinheiro, não. De 2, ele trouxe 10. Era o presente, era o pago que ele queria dar a Eliseu. Porém, irmãos, não se compra Deus.
Não se paga aquilo que Deus faz para nós. Não se compra com ouro, com prata, com moeda a nossa salvação, a nossa purificação, a nossa santificação. Não tem como ser pago, irmãos, a não ser pelo precioso sangue de Cristo que já foi pago na cruz do madeiro pelas nossas vidas. Eu e você, irmãos, fomos limpos, purificados da lepra do pecado, justamente pelo alto preço que foi pago. O preço de cruz, o preço, o sacrifício na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, não tem como mais nós comprarmos. Não é através, irmãos, de dinheiro que nós conseguimos ser curados fisicamente. Não é através de ritos nenhum. É através, irmãos, da misericórdia de Deus, por causa de Cristo, orando, colocando sim a boca no pó, clamando ao Senhor, usando o nome de Jesus Cristo, e aí sim nós alcançamos cura, milagres, transformações, libertações. É desta forma. Hoje em dia nós vemos ainda muitas igrejas protestantes que se dizem crentes, e quando vai levantar as suas campanhas, a campanha de cura e de libertação, levantam suas campanhas, seus propósitos, justamente pensando em levantar fundos, pensando em levantar dinheiro, e a primeira coisa que faz é pegar um envelopinho e dizer: aqui, meus irmãos, aqui está o envelope do voto. Você vai fazer essa campanha, o obreiro vai passar entregando o voto. Você vai pegar este envelope e você vai colocar o valor aqui X, ou melhor ainda, o que você puder. Você vai depositar dentro desse envelope e então o Senhor vai te honrar. Sim, meus irmãos, Deus honra aquele que dá com alegria, sim, mas cura, milagre, transformação não é comprada com prata, com ouro, com dinheiro, com nada. Nós buscamos a presença de Deus, nós oramos a Deus, nós clamamos a Ele no nome de Jesus e nós alcançamos pela sua infinita misericórdia as curas, o milagre. Tudo isso não é pagando, irmãos, não é levantando dinheiro, não é levantando nada simplesmente para poder mexer na mente dos irmãos. Opa, o negócio está feio, vamos levantar mais uma campanha para ver se nós levanta mais X, está precisando disso e daquilo. Não, irmãos, precisou de levantar X, é só comunicar à igreja: irmãos, nós precisamos de X, precisamos fazer isso. Quem sentir no coração que possa estar abençoando, que abençoe. E assim, irmãos, logicamente conseguiremos, porque o coração nosso, por mais que nós às vezes somos pendidos a ser agarrados no financeiro, irmãos, nós cooperamos sim. Nós sabemos, irmãos, que a obra do Senhor tem suas necessidades, mas não é trabalhando, irmãos, em cima de fazer propósitos, campanhas, para receber cura, milagre, através do dinheiro que eu deposito na salva. Isso não existe, irmãos. Isso não pode acontecer no nosso meio. E isso envergonha o Evangelho. Portanto, irmãos, voltemos aqui, porque nós precisamos chegar lá em Gease e temos pouco tempo. Depois disso, irmãos, dele despedir ele, de falar: Naamã, pode ir, não quero nada do seu dinheiro, leva tudo que você trouxe, você está levando a sua cura, vai em paz. Passado agora algum trecho caminhado, eles voltando para a Síria, Gease fica indignado. Gease agora vai ficar indignado, foi: não pode, como é que Eliseu rejeitou, irmão Rodrigo, esse dinheirão? Esse dinheiro é muito dinheiro. Provavelmente, conjecturando aqui, irmãos, aquela carroça estava cheia do dinheiro. Isso aqui ia ajudar nós demais. Provavelmente nós poderíamos construir isso, construir aquilo, ajudar fulano, cicrano, beltrano, comprar carro, comprar cavalo, fazer tanta coisa. Como é que Eliseu deixa passar uma oportunidade dessa? Nós não pedimos nada e o dinheiro veio até nós. Não, esse trem está errado. Entrou no coração dele, irmãos, o amor pelo dinheiro, o amor pelas coisas materiais. Mesmo andando com Eliseu e vivenciando as bênçãos e os milagres de Deus, sem ter que pagar, sem ter que entregar e depositar nada, ele cresceu o olho naquele dinheiro. E ele agora vai correr até ele, vai pegar o seu cavalo, vai ir até o rei, até Naamã, e o Naamã agora vê ele vindo de longe, e ele pula do carro. Opa, deixa eu esperar, que aquele moço está parecendo aquele moço que nós vimos lá com Eliseu. Vamos esperar, vamos ver o que ele quer. E agora ele chega e fala:
Naamã é o seguinte, vamos para o texto 20. Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Eu vou conseguir tirar alguma coisa dele. E foi Geazi, alcançou de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? Ou aconteceu alguma coisa para você voltar atrás de mim? E ele disse: olha a mentira, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, ainda vai falar no nome de Eliseu, o meu senhor me mandou te dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Olha a mentirada que ele está inventando aqui. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. Veio até nós, chegou lá, agora esses jovens, e nós estamos precisando desse dinheiro e dessas roupas para eles. Olha a mentirada. Dá esse dinheiro, me dá 1 talento, dá 2 mudas de roupa. E Naamã, já com o coração aberto, bom, ele queria, logicamente, que ele pegasse, né? Que Eliseu tivesse pegado. E disse Naamã, 23, ser servido tomar 2 talentos. Você está pedindo 1? Não, leva 2. Eu quero mais que você leve o dinheiro, sim. Fiquei feliz agora, talvez, ele pensando, se for para esse lado que aqui eu citei, talvez eu não fique agora devendo obrigação nenhuma. Não, leva 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de veste, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Esses moços, irmãos, para ajudar a carregar, talvez até mesmo, Francisco, para ajudar a vigiar esse dinheiro, porque era muito dinheiro, como é que ia fazer para chegar até lá, né? E Naamã manda eles: leva esse dinheiro, cuida que esse moço chega lá. E Geazi pega antes de chegar, guarda numa casa. Falou: é aqui mesmo, vamos guardar nessa casa aqui esse dinheiro, depois nós resolve, preocupa não. E vai agora, irmãos, Geazi voltar até Eliseu. E o homem de Deus, irmãos, servo de Deus, ele já sabe de tudo. Sabe por quê, irmãos? Sintonia com o Altíssimo. Sintonia com Deus, sintonia com o Espírito Santo. O profeta já sabia o que tinha acontecido. O profeta, irmão Rodrigo, já tinha sido revelado a ele o que esse moço tinha feito. Um moço, lembra, jovens, que eu falei, um moço promissor, que tinha tudo para ser um grande obreiro na obra do Senhor. Tinha até mesmo para poder, quem sabe, ser sucessor. Porém, deixou o seu coração se contaminar pelas coisas desta vida, materialmente, fisicamente falando. Agora vai chegar até Eliseu. Então, 25, ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Ou seja, ele tenta agora novamente com as mentiras enganar ao seu servo. Não, eu não fui em lugar nenhum, não fui nem num lugar nenhum, eu estava por aqui mesmo. O senhor porque não me achou, mas se chamasse mais alto eu tinha respondido, estava por aqui mesmo. Mentira, mentira e mais mentira, vontade de ficar rico, vontade e desejo de ser próspero aqui nessa vida, colocou a desgraça para acontecer na vida dele. E ele agora mentindo para o seu senhor. E o seu senhor, porém, 26, porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração, Geazi? Porventura não foi o meu coração contigo, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivas e vinhas e ovelhas e bois, servos e servas? E agora, irmãos, ele vai declarar sobre a vida de Geazi, o que há de acontecer com ele. 27. Portanto, a lepra de Naamã, essa mesmo que ele chegou leproso, a lepra de Naamã se apegará a ti, Geazi, e a tua semente para sempre, ou seja, a tua posteridade, a sua família vindoura, os seus familiares vindouros, também serão leprosos por causa disso que você fez.
por causa disso que você fez. Então saiu, veja irmãos, como é a mão de Deus, e da mão de Deus ninguém se brinca, e quando o homem de Deus fala, que vem de Deus, irmãos, verdadeiramente está falado. O profeta falou, Geazi saiu, o texto está mostrando, então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Leproso, Geazi saiu. Geazi agora, irmãos, foi condenado. E ele estará agora leproso até a sua morte. A sua parentela, a sua ascendência, descendência. Eu costumo não conseguir, como o irmão Rodrigo, acertar bem a ascendência e descendência. Mas a sua parentela, irmão Rodrigo, vai ser agora contaminado pela lepra. Justamente por causa do pecado que ocorre através da vida desse jovem. Aplicando, irmãos, jovens, adolescentes, nas nossas vidas. Vocês são jovens. Nós, igreja, estamos servindo a um Deus vivo. Nós sabemos o que é certo. Nós sabemos o que é errado. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nossa vida e em nosso coração. Se nós brincarmos e flertarmos com o pecado, não pense que Deus está cochilando e por algum motivo simplesmente resolveu tapar os olhos para não ver os nossos pecados. Não, Deus está vendo. Deus tem recompensa, meu irmão, e já foi dito e lido aqui na palavra devocional nesta noite. Deus tem recompensa para os justos, mas tem recompensa para os ímpios. Deus tem galardão para os justos, mas tem sentença de morte eterna para os ímpios. Não basta, irmãos, só estarmos andando com o profeta. Não basta simplesmente jovens estarmos na igreja. Temos que ser verdadeiramente salvos em Cristo Jesus, limpos e purificados da lepra do pecado. Não podemos simplesmente sermos esquentadores de bancos. Deus quer juventude, jovens, adolescentes, de vocês, uma safra que estará honrando o nome dele. Uma safra que estará louvando e bendizendo e exaltando o nome dele, e que não se corromperá por causa do dinheiro, por causa do pecado, por causa das coisas deste mundo. Os pratos lhe serão ofertados e oferecidos, mas Deus chamou vocês para serem íntegros na sua presença. Todos nós, igreja do Senhor, temos escolhas a serem feitas em todo tempo. Todo dia, irmãos, o diabo vem. Todo dia o inimigo vem para nos tentar, mas meus irmãos, há um Deus cuja o nome está sobre todo nome, que habita no meu ser e no seu ser, e que está sempre a nos lembrar, melhor é andarmos com Cristo, melhor é estarmos no caminho, melhor é estarmos na presença dEle, e em nome de Jesus, igreja do Senhor, nós não faremos como Geazi, nós não voltaremos para as coisas mundanas e ficarmos novamente agora contaminados com a lepra do pecado. Eu e você, igreja, fomos limpos da lepra do pecado e não mais queremos estar contaminados. Que assim seja para as nossas vidas, que possamos estar cada dia mais buscando a face do Senhor e rejeitando as vontades carnais. Geazi olhou para o mundo, Geazi olhou para o pecado, flertou com ele e encerrou-se a vida promissora de um jovem na presença de Deus. Infelizmente, esse homem agora não vai servir mais a Deus como ele servia, irmão Rodrigo. Infelizmente, agora não terá mais jeito de acompanhar aquele profeta, agora não terá mais jeito de ver as experiências, de ter as experiências espirituais que ele estava tendo. Ficou contaminado pela lepra. Que possamos, irmãos, olhar para Cristo. Somos limpos nele, irmãos, e que permaneçamos, então, limpos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Esta é a mensagem que eu trago para o coração da igreja, em especial para os nossos jovens e adolescentes. Eu quero retornar aqui para o irmão Rodrigo, estará dando os avisos e encerrar.